Conheça Alexander Henderson. Deus usou ele na Escócia. Ele disse às pessoas para confiarem e obedecerem a Deus. Mas ele não começou assim. Os ministros devem ser bons homens. Os ministros devem respeitar a palavra de Deus. Mas Henderson não começou como um bom ministro. No início, ele era um ministro que não respeitava a Deus. Mesmo quando menino, Alexander era inteligente e trabalhava. Ele foi para a universidade quando tinha apenas 16 anos. Ele era tão inteligente que se tornou professor, antes de se tornar ministro. É bom trabalhar muito, mas a coisa mais importante é confiar no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Todo ministro deve ser um verdadeiro crente primeiro. Isso significa que eles devem confiar somente em Cristo para a salvação, e não em suas próprias obras. Eles só podem ensinar às pessoas o caminho certo se tiverem confiado em Cristo por si mesmos. Mas Alexander Henderson tornou-se ministro, apesar de não ter feito isso. As pessoas na igreja, onde ele seria ministro, ficaram muito chateadas. Eles não o escolheram para ser seu ministro. Eles queriam um ministro piedoso para ensinar-lhes a verdade. Mas eles não tinham escolha. Primeiramente, Henderson veio à igreja para se tornar um ministro, mas, quando ele chegou lá, não pôde entrar. As portas da igreja estavam trancadas. Os membros da igreja o haviam deixado do lado de fora, e a única forma de entrar era através da janela. Ele e seus amigos tiveram que quebrar o vidro para entrar na igreja. Quando ele entrou na igreja, não havia ninguém lá, mas eles fizeram culto a si mesmo. Você acha que esse era o jeito certo para se tornar um ministro? Depois de alguns anos, Henderson se perguntou por que os membros de sua igreja queriam ouvir outros pastores pregando, mais do que ouvi-lo. Ele queria descobrir. O ministro que veio para pregar no mesmo local era um homem piedoso chamado Robert Bruce. Bruce foi provavelmente o maior pregador da Escócia naquela época. Henderson não queria ser visto. Então, ele encontrou um canto escuro no fundo da igreja. Ele esperava que ninguém soubesse que ele estava lá. Mas Deus sabia exatamente onde ele estava, é claro. Quando chegou a hora do sermão, Henderson sentou-se para ouvir. Mas Robert Bruce parou por um bom tempo, antes de anunciar o verso em que ele pregaria. Isso parecia incomum para Henderson. Ele ficou ainda mais surpreso quando ouviu as palavras do verso lido. Foi João, capítulo 10, versículo 1. Este versículo diz que Jesus Cristo é o bom pastor e a porta para o curral das ovelhas. Também diz que há falsos pastores no meio do povo de Deus. Esses homens infiéis tentarão entrar no curral de um jeito diferente, não através da porta. Henderson tinha se tornado um ministro entrando em sua igreja pela janela, sem entrar pela porta. Quão envergonhado ele se sentiu. Henderson tornou-se ministro quando não deveria, mas Deus concedeu-lhe misericórdia e deu-lhe um novo coração. Deus trabalhou em sua vida para mudá-lo. Foi quando Henderson se tornou um verdadeiro crente e começou a ensinar a Bíblia ao seu povo fielmente. Ele encontrou um amigo em um ministro piedoso que morava perto dele. Henderson poderia aprender com ele como ler as Escrituras. Deus transformou Alexander Henderson em um ministro piedoso que lia a Bíblia com cuidado. Ele se tornou um dos ministros mais importantes que a Escócia já teve. Depois de sua conversão, ele passou a vida falando às pessoas sobre o Senhor e como confiar nele e obedecê-lo. Ele era inteligente e Deus usou ele para fazer grandes coisas. Todo mundo precisa de um novo coração, assim como Alexander Henderson. Todos nós queremos seguir nosso próprio caminho, mas Deus pode nos mudar. Então, vamos querer obedecê-lo. Ore a Deus por um novo coração. Alexander Henderson foi transformado através do ouvir a palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia e ouvi-la sendo explicada na igreja.